Bom dia, amados. Graça e paz seja sobre todos. Amém. Alegria estar aqui esta manhã com vocês. Experimentar esse momento aqui com o Netão, firme, irmão de caminhada aí de muitos anos. Vamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos um instante. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã linda, tremenda, que o Senhor levantou sobre nós. Obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor já preparou de antemão para o nosso coração, que nós possamos receber do Senhor nessa manhã com liberdade, Pai. Que o Senhor fale livremente, livre. Nos livre, ó Deus, das nossas questões, das nossas perguntas. E venha o Senhor questionar o nosso coração em tudo aquilo que o Senhor quer levantar de entendimento. Nos leve, ó Pai, a lugares mais altos, a discernimentos mais altos, ó Senhor, a questionamentos mais altos. Eleve o nosso coração, nossa mente, nosso espírito cativo, Senhor, até a Tua presença, para que nada nos distraia. E que estejamos atentos ao significado de todas as coisas que o Senhor estabeleceu e tem estabelecido ao nosso redor, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Amados, muito bom, né? A gente está aqui, celebrar esses momentos, assim, e ser ministrado por Deus a respeito de todos os eventos que Ele prepara ao nosso redor, de como Deus vai posicionando as coisas, vai trazendo entendimento, vai preparando a nossa mente para aquilo que Ele tem para revelar. E eu estava meditando, já tem algumas semanas que eu tenho meditado a respeito dessas coisas, e quando falei com o Neto a respeito disso ontem, compartilhei um pouco com ele sobre, assim, em que rumo, né, Deus tem ministrado aí no nosso coração e de que forma nós temos tentado entender esses dias, né? Porque, assim, ao longo principalmente agora, né, 2026 chegou, um ano muito desafiador sobre todos os aspectos. Eu creio que não é só lá em casa, amém? Acho que está todo mundo aqui, assim, na iminência de vislumbrar grandes oportunidades, grandes desafios, grandes promessas, grandes expectativas, grandes perspectivas para o ano. Acho que o ano chegou, assim, trazendo uma bagagem enorme de incertezas e, ao mesmo tempo, nos desafiando a uma posição de enormes convicções. Eu acho que não tem ninguém aqui que duvida que o ano de 2026 vai exigir de nós um fundamento cada vez mais bem estabelecido nas nossas convicções. 2026 não é um ano para se duvidar. Amém? Ainda que seja um ano que trouxe consigo muitas dúvidas. Amém? E não tem nada de errado em ter dúvida. Nós só não podemos duvidar. Porque nós não vamos encontrar paz no nosso coração para enfrentar as nossas dúvidas se não tivermos alicerçados nas nossas convicções. Só assim, meu irmão. Só assim nós vamos enfrentar os desafios que se avizinham da maneira que o Senhor nos tem preparado. Arraigados em amor e fundamentados nas nossas convicções. Amém? E aí nós vamos encontrar solução para as nossas dúvidas, ao mesmo tempo que vamos nos apresentar como solução para a dúvida do nosso irmão. Faz sentido, amados, o que eu estou dizendo? Amém? E ao longo de 2026, ao longo desse ano, e é nisso que eu vinha meditando, seguramente nós vamos enfrentar grandes desafios, mas os maiores deles são aqueles que nos tentam. Os grandes desafios do ano não são aqueles que nos ameaçam, mas são as tentações de dar um jeitinho, de encontrar um caminho. Esse é um ano de grandes tentações. E há um texto na Palavra de Deus que me desafia, né? Tem me desafiado nas últimas semanas aí, mais de mês já, que eu tenho meditado, tenho buscado entender algumas etapas a respeito desse assunto, de como nós precisamos nos posicionar para enfrentar isso. Nós precisamos entender como a tentação age em nós
e como nós devemos nos posicionar nas nossas convicções para enfrentar todas as realidades que vão ser levantadas diante de nós. Todas as tentações que vão aparecer, aquelas que são óbvias e aquelas que nem tanto. E para isso, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. Cheguei naquela fase da vida que sem o óculos, só pela misericórdia. Amém. Amados, é um texto assim extremamente pedagógico na medida em que ele ensina para nós, ele traz elementos de ensino para a nossa caminhada que são fundamentados na história do povo de Deus. Paulo está escrevendo à igreja em Corinto e ele começa agora a elencar, a trazer à memória dos irmãos passagens, momentos que revelam marcos na trajetória. Marcos que vão orientar os irmãos na caminhada, rumo ao seu propósito. Nós precisamos entender quais são os marcos que Deus tem levantado na nossa vida como pontos de referência da caminhada, mais ou menos como placas numa estrada. Você está na estrada, fala, Anápolis é por aqui, Brasília é por ali, e são marcos que vão indicando o caminho. Na nossa caminhada, amados, como povo de Deus, nós somos levantados por Deus para observar alguns marcos. E eu vou te dizer uma coisa. Os marcos da nossa caminhada estão nos significados. Muitas vezes a gente vai caminhando, nós vivemos momentos marcantes na nossa vida, como o batismo de um filho, como o casamento. Bom, primeiro o casamento, depois o batismo do filho, depois o casamento do filho, e são momentos marcantes na nossa vida. Às vezes a conquista de um objetivo, o emprego que você sempre quis, a casa que você almejou, aquilo que você se preparou e agora, enfim, você alcançou. São pontos marcantes da nossa vida. Mas para que aquilo indique o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos reconhecer o significado de cada um deles. Marcos só são referência na nossa caminhada rumo a um propósito na medida em que nós discernimos o significado. E eu queria que você guardasse essa palavrinha no seu coração. Significado. Porque nós vamos falar muito disso aqui. E aí o texto vem falando disso, de alguns marcos na caminhada do povo de Deus. E aí ele começa assim, no verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Acredito que todo mundo entende do que ele está dizendo aqui. Ele está falando na caminhada do povo de Deus, na saída do Egito, pelo deserto, quando eles caminhavam debaixo de uma nuvem do Senhor até que Deus os conduziu para a travessia do Mar Vermelho e continuou dali adiante acompanhando eles. E diz assim: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só pão, de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, então veja, amados, nós estamos falando de um povo que viveu, que começou a sua jornada com Deus de milagre em milagre. Gente que teve a sua história marcada por milagres, e milagres tremendos. Gente que no deserto Deus põe uma nuvem para abrir caminho, para acompanhar. Gente que diante do maior desafio, do desafio mais intransponível da sua caminhada, viu o mar se abrir e caminhou a pé enxuto para dentro de um deserto. Gente que Deus alimentava assim com pão do céu. Gente que Deus matava a sede, cuja sede Deus saciava com água vinda de uma rocha. E não era qualquer rocha. Diz o texto que a rocha era o próprio Cristo. Gente de profunda experiência sobrenatural com Deus. Entretanto,
diz o texto. Deus não se agradou da maioria deles. Sabe, amado, isso aqui é muito forte na nossa vida. Muito forte, porque muitas vezes nós estamos buscando o lugar do milagre, nós estamos buscando o lugar do favor, o favor de Deus, do benefício de Deus. Nós estamos buscando muitas vezes o lugar onde a sombra é abundante, onde a água jorra, onde o pão cai do céu, como se para isso precisássemos agradar a Deus. Mas eu vou te falar uma coisa, até de quem Deus não se agrada, o milagre está servido. Não são os milagres, os prodígios, as maravilhas, a abundância, o fato de você ter conseguido aquilo que todo mundo queria, mas só você tem. O fato de você ter alcançado aquilo que todo mundo buscou, mas só você conseguiu. Não são as suas vitórias pessoais, as suas experiências pessoais com o êxito. Não é isso. Não é isso, amado, que vai dizer se Deus se agradou de vocês. Se você é, como diz a palavra de Deus sobre Davi, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Não é isso. O texto traz um marco, ele diz assim: razão pela qual eles ficaram prostrados no deserto. O texto que ele está fazendo referência, amados, está lá em Números. Não é que eu decorei isso não, mas assim, a sua Bíblia tem uma referência dizendo isso. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que ela está te mandando lá para um texto em Números do capítulo 14. E eu vou lá, em Números 14, você não precisa abrir sua Bíblia, até por uma questão de tempo. Vamos ficar aqui. Você pode ficar aí, eu vou ler para você só o verso 29 e verso 30, que o texto diz assim. Números 14, 29 e 30. Nesse deserto, vou ler um pouquinho antes. Diz assim o texto: até quando, o Senhor falando, até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim também farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. E aí, Netão, eu já queria começar a te ouvir, porque assim, sabe o que fez, amados, esse povo que viveu de milagre, que experimentou do milagre, que comeu do melhor pão, que é o pão do céu, que bebeu da água que o Senhor deu, sabe o que fez esse povo ser rejeitado? A ingratidão. Povo que não reconheceu o favor de Deus, não reconheceu o Deus que os favorecia. Povo que fraquejou diante do desafio, que olhou o que estava diante deles e falou assim: por que Deus me trouxe para esse lugar? Tivesse deixado a gente lá atrás. Tivesse deixado a gente viver na ignorância da escravidão. E murmuraram contra Deus. Com barriga cheia, roupa bem vestida, sandália não desgastava no pé, mas falaram contra o Senhor. O Senhor que os trouxera até ali, que os livrara da escravidão, que estava construindo neles agora, Neto, uma consciência de filhos, de família, longe da consciência de escravo, longe do serviço, longe da servidão, da escravidão. Filhos de Deus sendo gerados pelo poder do Espírito Santo, que agora chega diante de Deus com um coração ingrato. Amém. Eu acho que essa palavra ela nos confronta muito, porque quando a gente olha para a nossa vida, muitas vezes a gente acha que o que está nos faltando ainda são mais milagres. Nas nossas orações, boa parte das vezes que a gente vai buscar a Deus, vai orar, vai falar com o nosso Pai, quase sempre a gente está levando mais demandas, mais solicitações, mais busca por milagre, mais busca por uma ação sobrenatural, quase sempre nesse lugar imaturo de pedinte de favor
e não entendendo aquilo que Deus já fez e operou nas nossas vidas e o que Ele quer a partir daí gerar de transformação no nosso coração. Então fica claro aqui que o milagre ele não produz amadurecimento na nossa vida. Se a gente achar que a gente vai precisar viver uma vida de milagre em milagre para entrar na nossa terra prometida, essa passagem mostra que o milagre atrás de milagre fez esse povo não só ficar rodando 40 anos no deserto, mas como chegar ao ponto de desejar voltar a ser escravo no Egito, porque lá pelo menos tinha almoço garantido. Um povo que desfrutava do maná que caía do céu. Então, é muito perigoso a forma como às vezes a gente vai construindo essa relação com o milagre na nossa vida. Porque se a gente não entende o milagre como um favor de Deus, que vem nesse momento de imaturidade, de falta de capacidade, mas que a partir dali eu preciso ter um coração transformado, eu preciso ter um caráter moldado para sair desse lugar de escravo e me entender como um filho. Eu posso viver 40, 50, 100 anos tendo milagre todos os dias e jamais eu vou ocupar aquele lugar que Deus preparou para que eu ocupasse, porque a dependência de milagre não faz de mim um filho íntimo de Deus. Porque eu vou estar sempre nesse lugar, e aí, como qualquer ser humano, uma vez eu li um livro que chama inclusive O Paladar Não Retrocede, o nosso paladar espiritual também passa a ser mais exigente. O povo enjoou de comer maná caindo do céu. Ficou com saudade da comida do Egito. O povo cansou de depender do milagre diário, porque eles queriam a garantia daquilo que estavam debaixo do controle, debaixo dos planos humanos dele. Eles preferiam viver uma vida previsível da escravidão do que a dependência de fé de caminhar dia após dia debaixo da nuvem que os orientava e guiava para a terra prometida. Então, isso é um retrato que precisa ser uma exortação para as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente vai se colocando exatamente nesse lugar. E aí quando a gente lê essa história, a gente fala assim, gente, que povo ignorante, né? O povo saiu do Egito, Deus abriu o mar, eles já estavam vendo ali diante dos olhos o milagre, aí tinha uma nuvem, tinha um maná caindo do céu, tinha a terra prometida. Como que esse povo perde 40 anos no deserto? Aí eu te falo, quantos anos você já perdeu no seu deserto? Quantos anos você está aí, rodando, nas suas carências, nas suas dúvidas, nas suas ansiedades, no seu roteiro de vida, muitas vezes preferindo viver como escravo do que confiar na orientação e na terra que Deus está apontando para você ocupar. A gente acha que o povo aqui era ignorante, mas olha para a nossa vida. E outra, nós temos essa referência aqui para nos exortar. E mesmo assim, muitas vezes, temos vivido uma vida perdida no deserto, porque insistimos em não confiar naquilo que Deus está querendo trabalhar nas nossas vidas, o processo que Ele quer forjar na nossa vida para que a gente esteja pronto para ocupar a terra prometida. E aí, já puxando um outro ponto, isso, gente, acontece aos poucos. Essa distração, esse distanciamento, esse paladar que vai sendo apurado e aquilo que antes deveria servir para nos fortalecer, para nos gerar fé, gerar convicção de que Deus está conosco, de que Deus está ali cuidando, de que Deus está garantindo o processo na nossa vida, começa a entrar num lugar de distração e nos distanciar daquilo que é o propósito original de Deus. E aquilo que antes era um milagre para promover, né, as condições de transformação para que a gente pudesse entrar na terra prometida, passa a ser um milagre que nos distrai e começa a nos distanciar da nossa verdadeira identidade.
Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente vai se tornando esse povo dependente de culto bom, dependente de palavra boa, dependente de louvor bom, dependente de cadeira confortável, de ar funcionando. Ah, não, hoje está chovendo, eu não vou no culto. Ah, por quê? Porque o meu paladar ele vai ficando tão aguçado diante dos milagres que Deus está fazendo todos os dias da nossa vida, que aí minha identidade volta a ser corrompida e eu volto a me comportar como um escravo. Tem um elemento interessante nisso que você está dizendo, Neto, assim, que é importante a gente meditar, que é desafiador. E eu queria que, em nome de Cristo Jesus, vocês estivessem com o coração aberto para ouvir o que eu vou dizer, porque falo isso para um povo maduro, amém? Essa é a minha convicção. E não digo isso como uma crítica social. Eu digo como uma provocação espiritual. Então receba isso da maneira correta. Amém, amados? Mas sabe qual é a ferramenta mais eficiente de você manter um filho pensando como escravo? A maneira mais eficiente do inimigo da sua alma, do inimigo do projeto que Deus tem para a sua vida, do tentador, qual é a maneira mais eficiente que ele tem para manter você, que é filho, pensando como escravo? É estabelecer com você uma relação de um senhorio paternalista, ao invés de manter você se relacionando com um pai que é senhor. Enquanto você entender as relações na perspectiva de que você está com um senhorio paternalista, você nunca vai se livrar da tentação de permanecer servo. Porque esse povo aqui, saindo de uma condição escrava e indo rumo à construção de uma nação de filhos, eles chegaram a murmurar contra Deus porque eles tinham saudade do assistencialismo paternalista de quem os escravizava. De novo, amados, não é uma crítica social, é uma provocação espiritual. Mas eles tinham saudade do Bolsa Cebola. Porque eles trabalhavam como escravos no Egito. E falavam assim, lá no Egito a gente ganhava. Tinha um vale cebola, tinha um vale carne. Aqui tem que ficar comendo esse pão que Deus manda. Aqui tem que suar no deserto para poder... Tem que construir uma coisa, tem que ir essa jornada, tem que andar esse tanto, é desconfortável, a areia entra na sandália, é difícil. Lá no Egito a gente tinha o que comer de graça, ganhava lá de graça do governo, do faraó. Parece brincadeira, amados? Eu não estou falando de uma crítica social. Porque muitas vezes, espiritualmente, a gente mantém a mesma relação. Com as nossas empresas. Hã? Com as nossas próprias empresas. Todas as áreas da nossa vida. Pelo menos lá na minha empresa eu tinha garantido o meu Prolabore. Lá eu mandava e desmandava. Chegava a hora que eu queria, saía a hora que eu queria. Pegava o dinheiro o tanto que eu queria. Então, às vezes, a gente tem saudade de ser escravo do nosso próprio impériozinho. Exatamente. Às vezes com Deus. A gente tem a ideia que se eu servir bem, eu pagar a taxa, eu vou ganhar o vale isso, o vale aquilo. E aí a gente prefere ter essa relação servil em troca de um assistencialismo paternalista com Deus, ao invés de assumir a responsabilidade de agora ser filho, representar a família do meu pai e assumir as responsabilidades que isso significa. Com o meu irmão, com a minha igreja, com a minha mulher, com meus filhos. Eu ser agora a solução dos problemas que afligem o mundo ao meu redor. Ao invés de agora eu exigir o meu direito para ter o meu problema, o meu desconforto solucionado. Afinal de contas, eu pago a taxa, eu faço esforço, eu faço isso, eu faço aquilo. Servos, reclamando um benefício mais apurado, ao invés de filhos assumindo a responsabilidade. Não se engane, meu irmão, isso é uma tentação. Porque é muito bom você achar que você vai chegar diante de Deus no final do dia e exigir os seus direitos. É muito bom pensar que você tem direitos para exigir diante de Deus. Ao invés de entender que você é um filho com responsabilidades para assumir. O povo murmurou contra Deus exatamente por isso.
E eles desagradaram a Deus. Eles perderam o privilégio. Deus falou assim: não são vocês. A promessa não é vão ser para os seus filhos, uma outra geração, mas não serão para vocês. Vocês querem viver só de milagre? Beleza. Vão ficar comendo maná há 40 anos e vão morrer nesse deserto. E os filhos de vocês vão entrar na terra. E diz a palavra de Deus lá em Josué que a primeira coisa que aconteceu, a primeira coisa que aconteceu quando os filhos deles entraram na terra prometida, primeira coisa, pôs o pé na terra da promessa, primeira coisa que aconteceu, está lá em Josué, o maná cessou. O pão que cai do céu acabou. A partir de agora, meu filho, você vai plantar, você vai trabalhar, você vai produzir seu pão. Agora é responsabilidade. Você entrou para a casa do seu pai. Você assumiu os negócios da família. Não é para sentar na cadeira de CEO e achar que agora é você que manda. Mas é para entender que a responsabilidade agora é sua. Agora nós vamos trabalhar. Agora nós vamos trabalhar. A terra prometida não é o lugar de ficar de perna para o ar. É trabalho. E precisa ser ocupada, inclusive. Né? Precisa ser ocupada. Porque ocupada, conquistada. Ela não vai estar vazia, não. Não. Não é folga, não é férias. É compromisso, é responsabilidade. Dentro de casa. Você acha que receber de Deus a mulher que Ele tem para você é sombra e água fresca? Não é não, meu irmão. É responsabilidade, é empenho. É mostrar que vale a pena quando todo mundo iria desistir. Você acha que receber o homem que Deus tinha para você, receber um cara que vai chegar ali, sabe? Toalha sempre no banheiro, sapato sempre no lugar certo. Não é não, minha irmã. É luta. É mostrar que vale a pena, é empenho, é esforço. É mostrar para o mundo como é que o Filho de Deus enfrenta as dificuldades, as tentações, os desafios, o ano difícil, o ano das vacas magras. É assumir a responsabilidade de ser a tradução visível desse testemunho para o mundo, para que o mundo veja. Se o mundo não vê o invisível através de você, ele está perdido. Você foi chamado para ser a imagem conforme a semelhança de Deus. Você é essa imagem. É em você que o mundo tem que enxergar isso. Todas as virtudes que Deus quer revelar, que Deus quer traduzir, é através de você. Senão o mundo está perdido. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade como família de Deus. E o texto continua. O texto avança, ele diz assim, verso 6, ora, estas coisas se tornaram, e aí é o que você está dizendo, Neto, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Isso aqui está registrado para nós, para nosso exemplo, para a gente entender esse processo. A fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Cobiça, amados. Cobiça. A tentação da cobiça. Cobiçar coisas más. Mas sabe qual foram as coisas más que eles cobiçaram? Não foi a mulher do próximo. Não era o emprego do outro. Não era o lugar do chefe. Não era passar uma rasteira em alguém. Sabe o que eles cobiçaram? Está lá em Números. Carne. Cansaram do maná e só queriam um churrasquinho. Então, muitas vezes a gente acha que coisas más são coisas malditas. São coisas prejudiciais. Coisas que prejudicam. Com cara de coisa ruim, né? Coisas com cara de coisa ruim. Não é não, meu irmão. Sabe o que é cobiçar coisa má? É cobiçar aquilo que não é o que Deus tem para você. Um coração insatisfeito. Danilo, e talvez um dos grandes sinais da nossa imaturidade é justamente revelado aí, nessa incapacidade de discernir o que é coisa má para a nossa vida. Porque, gente, carne podre, até um bicho
Até um bicho dá conta de rejeitar. Ele não precisa ser inteligente para fazer isso, não. Ele não precisa do Espírito Santo para fazer isso, não. Comida estragada, aquilo que é óbvio que é ruim, que vai fazer mal, que não vai nos edificar, isso não precisa de maturidade, de fato, para a gente rejeitar. Agora, o grande desafio da nossa vida e que vai exigir a nossa maturidade é resistir àquilo que parece bom, mas não é. Aquilo que aparentemente é o nosso direito, é o nosso mérito, vai nos fazer bem, vai nos saciar, vai nos alimentar, vai nos nutrir, mas aquilo lá, na verdade, vai trazer condenação e morte para as nossas vidas. É aí que o sinal da maturidade começa a ser percebido na nossa vida. É aí que a gente vai conseguindo entender aquilo que Deus quer nos ensinar nesse processo de maturidade para alcançar a terra prometida. E aí eu já compartilhei isso aqui algumas vezes. Eu gosto muito dessa... Deus ministrou muito com isso, inclusive, essa palavra na minha vida, lá na montanha, sobre o deserto, né, sobre esse processo que Deus trabalha nas nossas vidas nesse período de deserto. E eu vejo que algo que a gente precisa se atentar nos dias de hoje é a nossa distração em relação a isso. Porque a distração tem nos impedido alcançar esse amadurecimento para que a gente viva a plenitude daquilo que são as promessas de Deus para a nossa vida. E se a gente tem a capacidade de se distrair no deserto, que teoricamente já é um lugar onde sabemos minimamente que não dá para se distrair, mas mesmo assim a palavra está nos mostrando que o povo ficou 40 anos distraído no deserto e morreu. Eu quero chamar a atenção para outra coisa que talvez a gente falando de deserto aqui, para muita gente até agora não fez sentido. Ah, não, isso aí eu não vivo deserto, minha vida está tudo organizada, está tudo funcionando. Essa palavra hoje, eu saí de casa, mas essa palavra hoje não é para mim porque deserto já ficou para trás na minha vida há muito tempo. Então eu quero te trazer uma outra exortação. Se tem algo na nossa geração que tem matado mais do que o deserto, chama-se oásis. Porque se a gente tem a capacidade de ficar distraído no deserto, mais ainda é a nossa capacidade de se distrair no oásis. E aí o que é o problema? A gente acha que a gente alcançou a terra prometida porque a gente encontrou sombra e água fresca, mas na verdade isso não passa de um oásis, um pedaço, uma pocinha de água e um pouquinho de árvore no meio de uma imensidão de deserto. Então deixa eu te falar, oásis continua sendo deserto. Você ainda não saiu do deserto. Você pode até ter encontrado um pouquinho de sombra e água fresca na sua vida, mas você ainda está no meio de um deserto. E é perigoso, porque se no deserto, nem que seja pelo instinto de sobrevivência, você tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque você sabe que você está num lugar árido, que vai te matar se você não sair dali, no deserto você não tem essa preocupação, você não tem esse senso de urgência, porque você tem sombra e água fresca. E tem muita gente hoje morrendo no oásis achando que já entrou na terra prometida, porque está se contentando com aquilo que aparentemente é bom, mas na verdade está trazendo condenação para a própria vida. Você sabe diferenciar um oásis da terra prometida, meu irmão? Porque para quem está de fora é fácil, né? Você está olhando de fora, você vê. Mas para quem está dentro, você quer saber se na sua vida você está num oásis ou você está na terra prometida, a diferença é muito simples. Primeiro, no oásis não cabe todo mundo que Deus deu para você cuidar. Então, se na sua refestelança não está cabendo todo mundo que Deus te deu para cuidar, isso é só um oásis. E a segunda dica é a seguinte: no oásis não há responsabilidades a serem assumidas, só benefício para ser desfrutado. Então, se no momento que você está vivendo só tem benefício para você desfrutar, zero responsabilidade para você assumir sobre quem quer que seja, e não está cabendo todo mundo que Deus te deu para você cuidar, vou te dizer, você não está na terra prometida. A caminhada ainda vai longe. Amém? Hashtag fica a dica, né? Amém, amados. Nós temos que entender isso. O pecado não está em você desejar coisas grandes.
O pecado não está em você ambicionar muito. Ambição não é pecado. A ambição, meu irmão, não é pecado. O pecado é a ganância. É a cobiça. Deus é um Deus de grandes projetos. Deus é um Deus de projetos ambiciosos. Deus queria encher toda a terra e para isso ele fez um casal. E virou para esse casal e falou assim: sejam fecundos, encham a terra. Isso é um projeto ambicioso. A salvação, a redenção é um projeto ambicioso. Você imagina, ao invés de Jesus vir hoje, numa época que tinha internet, todo mundo ia receber as boas novas, o evangelho seria anunciado para o mundo inteiro assim, no mesmo dia, instantaneamente. Uma live, né? Eu penso, numa live. Não, Jesus vinha 2000 anos atrás, pega 12 pessoas, 12 improváveis, e através desses caras fala: vai lá agora, alcança Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Um projeto ambicioso, amados. Deus tem projetos ambiciosos para você. Para sua casa, para sua vida, para sua empresa, para o seu negócio. Nós não podemos perder o significado disso. E deixar que isso se corrompa em tentação. A grande ferramenta da tentação na nossa vida é a dessignificação. Presta atenção nisso, meu irmão. Nós só somos tentados naquilo em que nós perdemos a noção do significado. Aquela mulher que é uma tentação na sua vida, ela só é uma tentação porque ela perdeu o significado dela. Que é o significado de irmã, de família. Agora ela está significando outra coisa. Aquela condição, aquela situação que te tenta, só te tenta porque você não está encarando ela com o significado que ela de fato tem. Esse é o problema dos nossos empreendimentos. Muitas vezes, amados, muitas vezes, presta atenção nisso, nós não estamos nos perdendo naquilo que fazemos. Nós estamos nos perdendo porque abandonamos o significado que aquelas coisas têm e colocamos ela agora para significar outra coisa. Às vezes a sua empresa está significando para você outra coisa que ela deveria significar. E a sua família está significando outra coisa, ao invés daquilo que ela deveria significar. Deus na sua vida está significando outra coisa. A religião, a igreja, os compromissos, as pessoas, os lugares, os eventos, os projetos, os sonhos estão perdendo o seu significado devido e foram dessignificados em algo que está tentando você para fora do caminho. Nesse sentido, meu irmão, nós precisamos entender como funciona também a redenção. Como é que essas coisas são redimidas na nossa vida? Ora, elas são redimidas na medida em que elas são ressignificadas. Quando elas são devolvidas para o seu lugar original na nossa vida. Então talvez você não está precisando nem mudar de emprego. É de entender em Deus qual que é o verdadeiro significado dele. Definitivamente o que você está precisando não é mudar de família, não é de mudar de marido nem de mulher. Mas é ressignificar o casamento que você tem. A família que você tem. E nisso, esses processos vão ser todos redimidos. Porque são exatamente os significados que são os marcos que apontam para o propósito que Deus tem para a sua vida. E se você não entender o significado de cada uma dessas coisas, você não vai alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? E o texto continua. Ele diz assim a partir do verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito. Aí eu não preciso nem lá abrir números, né? Ele já transcreveu aqui o texto. Porquanto está escrito. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Isso aqui é muito, muito legal. Isso é muito forte.
Amados, você sabe que episódio que foi esse aqui? Esse aqui é o episódio do bezerro de ouro. Se você for ir lá no texto que ele referenciou aqui, lá em Números, é o episódio do bezerro de ouro, lá em Êxodo, do bezerro de ouro. Aí, Paulo faz a seguinte advertência: não se tornem idólatras como eles. Como está escrito. E aí sabe o que está escrito que ele referencia? Não é ter feito o bezerro de ouro. Não. É uma vez tendo feito o bezerro de ouro, for cair na farra. Foram se lambuzar, comer, beber, foram se divertir. Tendo feito seus próprios ídolos, tendo erigido para si as divindades que garantiriam sua própria satisfação, caíram na farra. E nisso a idolatria dele se consumou. Não foi na religiosidade pagã, mas foi em usufruir aquilo que o pedágio deles tinha lhes garantido. Igual o fariseu que estava lá orando do lado do publicano. A idolatria daquele homem não estava no fato de ele estar adorando o Deus errado. Ele não estava. Ele estava na sinagoga, no mesmo lugar que o publicano, juntos. Mas ele, tendo pagado a taxa da religiosidade dele, agora dizia: ainda bem que eu não sou como esse aqui, porque eu sou bom demais, eu dou o dízimo de tudo, eu frequento as reuniões tudo de oração, as campanhas. Não sou como ele, não. Eu sou puro. E agora, tendo pago a taxa, ele agora reivindicava as benécias. Essa é a tentação da idolatria. Não só de idolatrar a divindade errada, mas adorando quem quer que seja. Idolatrar a si mesmo, por ter, enfim, encontrado a religião certa, a religião pura, que agora eu vou desfrutar. Cuidado, meu irmão, em nome de Jesus. Cuidado. Que o nosso coração não se enche de idolatria. Que nós não cedamos à tentação da idolatria. Que a igreja, que o povo de Deus, a presença de Deus, não perca o seu significado. Que nós não venhamos aqui buscar outra coisa que não seja a verdadeira presença de Deus. A responsabilidade de ser chamado de filho. De agora poder receber um povo para cuidar, irmãos para abençoar, filhos para criar, para apresentar diante de Deus. Para depositar nelas todo o seu prazer, toda a sua alegria. Sabe, assumir esse compromisso. Os filhos não são para o nosso prazer. Os filhos são para o nosso amor. Isso significa que se eu tiver que ir para a cruz por eles, é isso. Dá a vida em favor deles. É ou não é? Vocês sabem do que eu estou falando, ué. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu sou pai também, eu sei. O que é assumir esse compromisso? Como Deus fez com Jesus no dia do batismo. Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu sempre li aquele texto como se Deus estivesse fazendo uma declaração de amor a Jesus. Quando os céus se abriram, desceu o Espírito Santo sobre ele como uma pomba e ouviu-se uma voz dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Mas hoje eu sei que muito mais do que uma declaração de amor, aquilo era um compromisso assumido. E eu como pai, você como pai, tem que assumir esse compromisso. Porque tem muita coisa que eu gosto de fazer. Tem muitos prazeres que eu poderia estar fazendo, que eu poderia estar vivendo. Mas eu assumi um compromisso com o meu filho, de que agora ele é meu filho amado e nele está o meu prazer. Então agora eu vou aprender a gostar das coisas com ele. O meu prazer agora é sentar no chão com ele, é brincar com ele, é estar onde ele está e levá-lo comigo onde eu estiver. Porque se ele não estiver comigo, eu não tenho o meu prazer. É simples assim. Eu posso continuar gostando de tudo que eu gostava antes. Mas eu assumi um compromisso de depositar na minha família o meu prazer. Amém, amados?
cuide do seu prazer na sua família. E isso vai ressignificar. Ressignifique a sua família. E não caia nessa idolatria. De tendo erigido os seus direitos, tendo pagado a conta, o dinheiro está a comida está na mesa, agora eu tenho o direito do meu prazer. Não, meu amado, isso é idolatria. Em nome de Jesus. Amém, Neto? Amém. E esse é o grande plano da redenção, né, como um ato da nossa ressignificação. Então, a redenção não é só para o perdão dos nossos pecados, não é só para a nossa salvação, mas ela é, acima de tudo, para nos devolver a nossa identidade, a nossa origem, aquilo que nós somos, restabelecer, reorganizar o nosso DNA com o nosso Pai, para que a gente cumpra a vontade dele como filho aqui. Então, não esse plano redentor na nossa vida não é só para nos garantir a salvação, a morada no céu, mas é principalmente para nos devolver a nossa identidade de filho. E está aí um grande engano nosso. A gente passa uma vida se relacionando, às vezes até colocando a igreja como essa idolatria na nossa vida, às vezes um pastor. Eu vou te falar, gente, vocês não têm ideia do tanto de mensagem que eu recebo no sábado, querendo saber se meu pai vai estar aqui no domingo. E eu sei que é gostoso ouvir meu pai, né, especial, é um homem de Deus que tem uma revelação, mas isso muitas vezes vai revelando o nosso nível de maturidade e de quase que dependência de uma pessoa, e não do espírito. Uma vez meu pai me colocou numa latada espiritual. Ele não ia conseguir cumprir uma agenda e mandou eu e o Rafa Baioc para ir lá, falou assim, ó, vai lá, vai compartilhar com a turma lá em Uberlândia. Eu fui na fé e ele me pegou de surpresa. Isso era de manhã e o negócio era à noite. Falou, meu filho, não vou conseguir estar lá nessa agenda, vai lá, representa, vai ser o Rafael e tal. Fomos, né, obediente. Aí cheguei lá já quase na hora do culto, assim, o pessoal comentando, e aí, cadê seu pai, não sei o quê? Eu falei, rapaz, meu pai não veio não. Não avisou vocês? Não avisou. Não avisou, deixou, né? Deixou você de surpresa. Imagina, né? Mas, pô, você tá de brincadeira, negócio divulgado, fez flyer, né, tal. Era uma quarta-feira. Pô, não, você tá de brincadeira, pode falar, cadê seu pai, não sei o que. Eu falei, não, tô falando sério. Meu pai não vem, ele mandou a gente vir aqui para representar ele. E aí, rapaz, aquilo lá, eu já tava nervoso, né? Inexperiente, não tinha tido tempo de preparar muita coisa e tal. Aquilo lá já foi deixando a gente assim mais nervoso ainda com a situação, o povo tal. E cheio lá, foi lá na Zona Sul, o povo tal. Aí o Igor estava também, o Igor ainda falava, então relaxa, vai dar tudo certo. Não, porque eu falei assim, você está me deixando mais nervoso. E aí, na hora que eu peguei o microfone, Deus falou no meu coração. E eu falei assim, gente, eu tenho duas notícias para dar aqui para vocês. Quem saiu de casa para ouvir o Paulo Júnior, vocês estão perdendo seu tempo aqui. Vocês perderam a agenda, vocês perderam o tempo. Agora, quem saiu de casa para ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer ministrar hoje, vocês estão no lugar certo, porque eu não tive nem tempo de me preparar para aquilo que Deus quer fazer aqui nessa noite. Eu só estou aqui obedecendo à voz de Deus. E foi uma maravilha. Mas é isso. Muitas vezes a gente vai colocando até o culto como esse objeto de idolatria na nossa vida. Ah, se não for o pastor que eu gosto, eu não vou. Se não for o louvor que eu gosto, se não for a igreja que faz a campanha X, eu nem saio de casa. Porque eu vou virando dependente, né, no nível desses ritos, desses rituais, e colocando isso quase num lugar de idolatria na nossa vida, e não como exercício da nossa responsabilidade. Você vem na casa do seu pai por responsabilidade de estar com a sua família, de encontrar o banquete que Deus está preparando todos os dias aqui, ou você vem aqui como um filho mimado para pedir mais pão? E se o pão não for bom, não tiver quentinho, se não for o padeiro que você gosta amassando o pão, você nem sai de casa para buscar. E é muitas vezes exatamente isso que a gente está fazendo. Se não for o padeiro aqui na frente que você gosta, você não sai nem... Ah, não, esse padeiro não assa o pão do jeito que eu gosto, então eu nem vou lá hoje comer. E é isso. Pode parecer piada, mas isso acontece todos os dias da nossa vida. E a redenção, o plano de redenção na nossa vida, não é só para nos garantir um lugar no céu, gente, mas é para que a gente, sendo restaurado na nossa identidade, no nosso DNA, pare de viver dessa maneira.
e comece a viver com a responsabilidade de quem é filho. Amém. Amados, e eu queria encerrar com um versículo aqui ainda. Já lá no verso 12, vou dar um saltozinho, diz assim: aquele, pois, que pensa em estar em pé, cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a poderais suportar. Amados, em nome de Jesus, que nosso coração possa buscar diante de Deus um retorno, uma conversão ao real significado das coisas que Ele tem na nossa vida. Que cada um de nós possa ser orientado por Deus, direcionado por Deus, a alcançar os marcos rumo ao propósito que Ele tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, não deixe que tudo aquilo que Deus está colocando diante de você perca o seu significado, se torne em pedra de distração. Não se distraia. Não se distraia com os seus sucessos, muito menos com as suas dificuldades. Mas que você possa encontrar em Deus o real significado de tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, tudo que você está encontrando no seu caminho, para que você não duvide de quem Ele é em você. Ele é seu Pai, você é filho dEle, e é por isso que Ele te chamou para representar esse papel. Filho de Deus, imagem conforme a semelhança dEle, embaixador do reino dEle nesse lugar, nessa terra. Em nome de Jesus, você não está aqui para mendigar o pão, você está aqui para repartir o pão. Amém? O pão do céu é derramado não para você encher a barriga dele, mas para você repartir, para você ser um sinal de que a família come junto, de que ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Nós estamos juntos, nós vamos junto, como um povo, como uma família. Amém? Em nome de Jesus. Contribuir aqui com os irmãos. A palavra deserto, ela carrega no seu significado a palavra palavra, né? A palavra falar. Então, deserto e palavra é o mesmo termo, é um termo semelhante. Então, quando você vai lá no original, você vai ver que está ligado à palavra falar. E tem uma situação na nossa vida que é a não aceitação, a não concordância. A gente passa muito tempo em alguns processos na nossa vida porque a gente não concorda de estar lá. A gente acha que não merecia, que não devia, que não, né? Que aquilo é um equívoco. Mas aquilo tudo que nós estamos vivendo está dentro de nós. Está dentro de nós, seja naquilo que nós mesmos geramos, seja na nossa necessidade daquela circunstância. Estão entendendo? Deserto, às vezes a gente fala deserto, a pessoa vai logo no dinheiro, né? Fala. Não, deserto pode ser uma falta de afeto, uma falta de pessoas, de relação, N situações de escassez. Só que o deserto é o lugar onde Deus fala. E é o lugar necessário para que tudo que nós precisamos elaborar, desenvolver, levantar na nossa vida, seja estabelecido e levantado. Então, nesse lugar, ao invés de ficar brigando com a realidade, discutindo com aquilo que você está vivendo, tentando sair daquilo correndo, você devia parar, como disse o Neto, e não cair na distração, sabe, Neto? Porque às vezes a gente distrai com coisa boa, mas a gente distrai também querendo sair da coisa ruim. Tá entendendo? E o momento de deserto, ele não é para você ficar. Naturalmente você vai sair dele depois de ouvir tudo que você tem que ouvir, depois de fundamentar tudo que você tem que fundamentar. Então não começa a brigar com os problemas que você está vivendo, começa a parar para ouvir o que você tem que ouvir que você não ouviu ainda, o que você tem que fundamentar na sua vida que você não fundamentou ainda. Entende?
Então, o deserto é o melhor ambiente para a gente ouvir, para a gente parar. Então, quando você estiver andando lá no seu carro, né, dirigindo seu carro, que a angústia estiver no seu coração, ouve a angústia. Recebi uma pessoa essa semana para conversar e ela me contando tudo que ela fez. Ela começava um grande projeto, ela parava, ela saía do projeto, dava errado, tal, de repente o projeto crescia. Né? De repente começava outra mesma coisa. E ele estava ali numa situação, eu tenho que fazer uma coisa que dê certo. Eu falei, não, você não tem que fazer nada. Vamos fazer o seguinte, essa semana você não vai fazer nada. Essa semana você vai levar seus filhos na escola e vai desfrutar o caminho. E vai ver a importância de estar com aqueles meninos no carro, a conversa deles. Entende? Você vai ver como é que é quando a menina entra na escola e não quer ficar porque você está lá e ela quer ir embora com você e etc, está dando trabalho. Aí você vai olhar para a escola, vai prestar atenção na escola. Vai prestar atenção nas pessoas que estão na porta, que te cumprimentam, que te conhecem. Você vai desfrutar da sua mulher, da mesa na sua casa. Você vai prestar atenção. Esse foi o remédio que eu dei para ele. Entendeu, Neto? Por quê? Porque o deserto é o lugar que Deus fala. E para sair dele, basta ouvir e estruturar os fundamentos que precisam ser estruturados na sua vida. O deserto é o amor de Deus por você. O deserto é o cuidado de Deus pela sua vida. E é o cuidado de Deus também pela vida daqueles que vão conviver com você. Então não fica brigando com o deserto. Não fica, eu não aceito. Não aceita. Entende que de alguma forma aquilo está em você. E aprende tudo que Deus quer te ensinar. Para que você possa, então, atravessar para a terra prometida. Amém? Amém. Eu quero concluir esse tempo aqui. Deus colocou no meu coração de fazer 2 apelos. Às vezes a gente vai na nossa rotina, essas coisas elas vão acontecendo de forma sutil. Esse distanciamento da nossa identidade, esse distanciamento do nosso propósito, do nosso verdadeiro caminho, da nossa raiz, do nosso DNA, ele não acontece do dia para a noite. E às vezes a gente vai se desconectando e quando vê a gente sente que não tem nem condições mais de retomar o lugar de onde a gente jamais deveria ter saído. E é isso mesmo. E é por isso que Deus, através do seu Filho, nos deu essa oportunidade de sermos ressignificados, restaurados na nossa verdadeira e única identidade, que é de filho. E o primeiro apelo que eu quero fazer é para quem nunca, de forma clara, de forma pedagógica, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitou Jesus, reconheceu nesse dia, nesse ato profético, nesse ato pedagógico, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E nessa manhã você vai ter a oportunidade de marcar, de ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. No dia 22 de fevereiro de 2026 você vai poder se lembrar: nesse dia eu aceitei e confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu quero te convidar a ficar de pé, porque o apelo, ele é pedagógico. Ficar de pé é pedagógico. Como essa passagem nos mostra, ocupar a terra prometida precisa desse ato de coragem. E muitas vezes a gente fica constrangido, né? Tô aqui no meio de um tanto de gente que às vezes eu não conheço, apesar de ser minha família, eu deveria conhecer, mas a gente fica desconfortável muitas vezes até de aceitar um apelo. E o segundo apelo eu quero fazer para aquela pessoa que já aceitou Jesus, mas que sente que ao longo dessa caminhada se distanciou desse significado original, dessa identidade, desse sentido, tem perdido sentido nas coisas, tem perdido sentido na vida, não tem encontrado o significado de tudo aquilo que Deus tem produzido e gerado na sua vida, seja as coisas boas ou seja do deserto, que cumpre um significado, um propósito na nossa vida, e quer se reencontrar, quer se reconciliar com seu Pai. Essa manhã é uma oportunidade para você também.
Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem gerado através de nós aqui, Pai, nessa comunidade, nessa família, desde o dia que o Senhor nos chamou para estar aqui, Pai. Como é bom a gente ver e testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas, tantos testemunhos que a gente vive aqui, Pai. Obrigado por essa manhã maravilhosa que o Senhor preparou desde a eternidade, Pai, onde a gente desfrutou de tantas coisas, tantos testemunhos, Pai, a vida da Helena aqui hoje sendo batizada, Pai, nos ensinando, nos lembrando daquilo que é a sua mensagem eterna para as nossas vidas, Pai. E nós queremos aqui nessa manhã, Pai, em família, Senhor, aqueles que nunca tiveram o privilégio, Senhor, de confessar, declarar que o Senhor é o único Salvador, Pai, o Redentor, Pai, o sangue do Senhor que foi derramado naquela cruz em favor de nós, Pai, pelo perdão dos nossos pecados, Pai, para que pudéssemos, Senhor, nos reconciliar com o Pai, e que foi derramado para que hoje pudéssemos aqui, Senhor, em família, reconhecer, confessar os nossos pecados e aceitar o Senhor como Jesus sendo o nosso Salvador, Pai. Receba esses irmãos, Pai, receba, Senhor, essa declaração, essa confissão, Senhor. E que esses irmãos que estão hoje aqui, nesse ato, possam encontrar em nós a família do Senhor, Pai. E todos aqueles, Senhor, que um dia já fizeram esse apelo, que reconhecem o Senhor como o único Salvador, mas que ao longo dessa jornada foi se distanciando, perderam, Senhor, muitas vezes a noção da identidade, a clareza do propósito, Pai. Foram se desconectando daquilo que é o plano original do Senhor para cada um de nós, Pai. Nós queremos aqui como família também declarar que está restabelecida a identidade original na vida de cada um, Pai. Que está ressignificado tudo aquilo que estava fora de ordem, Pai. Traga clarezas diante do propósito, diante daquilo que o Senhor está gerando na vida de cada um, das circunstâncias que cada um tem vivido. Tira da boca de todos nós aqui a murmuração, Pai, porque sabemos que murmurar é condenação de morte para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor, testemunho vivo da tua fidelidade, do teu amor, do teu cuidado, Pai, e que através de todas as circunstâncias, sejam elas boas ou desafiadoras, nós possamos revelar aquilo que é a sua vontade, Pai. Possamos ser testemunhos vivos daquilo que o Senhor quer fazer e realizar através das nossas vidas, Pai. Muito obrigado mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver aqui nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém.